O verso inverso, paradoxal? Achou contraditório? Mas muitas vezes não é assim que as poesias são, contraditórias, paradoxais, porque se você quer que elas te levem para um mundo diferente, despertem a ti sim o seu imaginário, às vezes é necessário o verso inverso, ou até mesmo o reflexo com seu antirreflexo, porque muitas vezes as palavras refletem o que estão lá no âmago, ou mais de 40 anos de trabalho, sim. Às vezes você traz para o papel tudo aquilo que diariamente foi te estimulando, ou no seu relacionamento com os clientes, naquilo que você fazia no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos conversar com Adriana Prats. A Adriana Prats, ela é psicóloga, ela é CEO da Design Executive Search, que é uma empresa que trabalha como mentoria. Daqui a pouquinho ela conta um pouco mais para a gente como é esse dia a dia dela, que é uma loucura nesse processo de ajudar empresários a crescerem, né, a ganharem mercado. Mas, principalmente, vamos falar do livro, do primeiro livro de poesia que ela está publicando. E aí, para a gente entender mais, Adriana, conta um pouco para a gente, o verso inverso. Eu brinquei um pouco aqui na abertura, mas é muito paradoxal esse título, não? É quase que uma licença poética, né? E eu, atuando, como você mencionou aí, como mentora de executivos, eu percebo que as pessoas comuns é o lugar das pessoas comuns. E, às vezes, as pessoas fazem produções lindas, incríveis, e nas sessões de mentoria, às vezes, até um conselho que eu dava ou que eu ouvia de alguém, aquilo poderia ser traduzido num verso muito bonito, num poema muito bonito, numa prosa. E o que me chamou, assim, me trouxe a preocupação, que as pessoas tinham muito medo de categorizar aquilo como arte. E eu falei assim, não, peraí, tem que ter um lugar para essas pessoas comuns, essas pessoas do dia a dia, para aquilo que elas falem serem tratados exatamente como arte, como poema, como poesia, deixando de lado essa preocupação com métricas, com sonetos, se é prosa, se é verso, se é conselho. Então, é uma oportunidade, é um espaço aberto para quem quer contribuir com a mente e o coração. E é interessante, Adriana, porque assim, o seu insight, o seu lampejo para o verso, inclusive lampejo me parece que é um dos seus capítulos, vamos falar já já sobre isso, o seu insight ele veio do seu próprio processo. Eu quero, na verdade, confirmar, né, se ele veio do seu próprio processo de trabalho, porque a sua poesia ela vem mesclada, carregada daquilo que a gente tem de profissional no dia a dia. Né? Pode ser as chamadas frases de efeito, ou hits, né, que você usava ou usa em relação aos seus mentorados, né, as pessoas que você contribui aí para ajudá-las no mercado, e essas palavras, quando você percebeu, primeiro, que isso poderia sim, né, dar um poema, se tornar um poema, e quando, mais do que isso, você percebeu que esses lampejos poderiam, então, ser registrados num livro como esse que você está publicando? É muito boa pergunta, viu? Gostei de ouvir, porque ilustra bem esse conceito, é um capítulo mesmo, né? Lampejos, e isso aconteceu de uma forma até muito engraçada, muito curiosa, porque dentro ali do processo de mentoria, né, você tem uma escuta muito forte, uma escuta muito atenta, né? Na verdade, a gente escuta a maior parte do tempo, fazendo intervenções muito pontuais, orientações muito pontuais, e no final fazendo um plano de ação. E aí, um desses mentorados, ele trouxe para mim assim, peraí, deixa eu escrever isso que você falou. Eu falei, não precisa preocupar, não precisa escrever. É só para você entender o que é a síntese, do que vai ser a sua aproximação, do que pode acontecer, né? E você vai colocar os seus elementos. E aí ele foi e falou assim, Adriana, você escreve essas frases que você fala? E aí eu perguntei para ele quais frases, porque é do natural, é do comum, é do dia a dia, é dessa
produção da vida mesmo, né? De uma vida, de uma carreira nesse segmento de negócios. E aí eu até falei, não escrevo, não, eu tenho que estar preocupada aqui com você, eu não vou preocupar com a frase. E até ele falou assim, mas é importante escrever, um dia você pode publicar isso, porque essas frases mexem muito comigo, e eu tenho certeza que pode mexer com outras pessoas também. E, além disso, eu perguntei assim, aí eu fiquei no lugar, né, fazendo a mentoria reversa, no lugar de mentorada, e falei assim, mas como que eu vou identificar quando eu falei uma frase que fez a diferença para você e quando não fez? Aí ele falou, não, você vai saber. Mas como na mentoria é uma entrega absoluta, o que eu resolvi fazer? Depois que terminava a reunião de mentoria com o mentorado, eu meio que pescava o que foi aquilo de elementar, o que foi a síntese de uma proposta, de uma direção, de uma orientação que eu percebi que foi eficaz, que fez diferença na vida do outro. E aí eu percebi que se faz diferença na vida dos meus mentorados, vai fazer diferença dos leitores também, né? Aí eu criei coragem de ter esse exercício, escrever e compartilhar com as pessoas. Quando a gente percebe você, psicóloga, e você faz muito bem esse papel, porque, obviamente, o mentorado, nessa questão da mentoria, passa pela questão toda do processo da psicologia, e quando você lança essas frases, sem necessariamente estar fazendo isso de forma oficial, mas dentro de uma conversa normal no processo do relacionamento com o cliente, você começa, enquanto psicóloga, a perceber, a pensar, né, aquilo que se destaca, o que foi para o livro, que são os lampejos, mas também tem o processo do relacionamento, porque quando você está ali numa sessão de terapia, é muito isso que o psicólogo faz, né? Tem isso dentro do processo do psicólogo, os lampejos, o que ele traz, o que ele vai observando do que é dito pelo cliente, né, pela pessoa que está na sessão, porque ele precisa lidar com aquelas questões, o que incomoda, qual é o problema. E, na verdade, esses lampejos viraram incômodos, no bom sentido, para você, né, que são incômodos que você registrou no livro. Agora, quando você percebeu, você, Adriana, né, psicologia, né, mais centrada, mercado de negócios, você mesmo disse, né, o tempo todo muito ligada, muito atenta com o cliente, você percebeu, poetisa? Olha, isso começou bem cedo na minha vida, né? Por isso que tem esse sonho adiado aí de 40 anos. Então, quando eu era criança, eu sempre tive assim uma sensibilidade aflorada, tive uma escrita poética. Nas redações, às vezes as professoras questionavam, falavam que eu não tinha escrito. Aquelas coisas de quem, assim, eu tinha um sonho em ser escritora. Na verdade, esse é um sonho mesmo que desde criança eu alimento, que eu nunca abandonei. Inclusive, eu escrevi, assim, alguns livros, assim, logo que eu comecei a escrever, com 8 anos de idade, e até os 12 anos de idade, aproximadamente, eu fui escrevendo contos, histórias, inspirado livros, por exemplo, nas histórias de Monteiro Lobato, poemas, eu sempre fiz poemas, assim, dedicados a uma pessoa, dedicados como se eu estivesse homenageando alguém. Então, a vida toda é como se eu tivesse nascido para isso, e aí, pelo destino, pela natureza da minha vida e das coisas que foram acontecendo, eu fui migrando para a área executiva. Só que você leva junto essa bagagem que eu trouxe aí da infância, né? Eu carreguei isso junto e fiquei com esse sonho, com essa vontade de ser escritora, estar escritora. Então, isso faz parte de uma história que começou realmente há 40 anos. Mas quando que você, como psicólogo, e a gente já se cobra muito, de uma forma geral, né? Você, até pela área que você atua, né, você deve ter um nível de cobrança com você muito grande. E como psicóloga, acaba a gente atuando nesse processo de, peraí, vamos até aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E como que você se separou e decidiu que, pô, eu posso sim escrever poemas, e começou a armar os textos, porque escrever um livro para crianças, para adulto, né, um romance que seja, uma coisa nessa linha, é uma linha muito diferente do que a gente ir para os poemas. E poemas, de uma forma geral,
ele mexe muito com o que está ali nas emoções, sai um pouco daqui e vem um pouco para aqui, né? Como é que você equilibrou isso para conseguir, né, montar esse livro aí com mais de 100 páginas? Você trouxe também poemas dessa época aí que você disse, enquanto criança, ou é tudo mais recente? Olha, esses poemas, versos, prosas, né, todo esse conteúdo do livro foram escritos no período de 2017 até 2022. Então, foi um período que eu conversei, né, até com uma amiga, e falei que eu queria muito fazer um livro, que eu gostava de escrever, como que é o meu processo criativo, como que os textos, né, eles saem, como que eles aparecem, como que eles acontecem. E até ela me deu uma dica, ela falou assim, olha, Adriana, como é uma coisa para uma satisfação pessoal, eu vou te recomendar, em vez de escrever um livro, você abrir o Instagram. E aí eu criei o Instagram, o Verso em Verso. E ali eu comecei a postar 2, 3 vezes por semana, excertos assim dos escritos que eu havia feito, e fui trabalhando isso. Só que aí chegou um momento, Admilson, assim, que você sente que você gostaria de compartilhar para mais gente. Que aquela audiência ali, embora é uma audiência linda, que interage bastante comigo, mas que aquilo podia ser exposto para um número maior de pessoas. E aí é aquela hora que você toma coragem mesmo, né? Porque eu acho que escrever um livro e publicá-lo é um ato de coragem, principalmente os poemas e as poesias, porque dentro do meu modo de ver, eles têm uma origem direta do inconsciente. E eu acredito que essa linguagem truncada, né, como você mesmo disse, essa linguagem diferente, ela muitas vezes a pessoa lê um poema, eu já vi muitas pessoas falando, eu não entendi nada. Mas o inconsciente muitas vezes desatou nós, resolveu questões, colocou a pessoa para pensar. Ninguém fica inerte diante de um poema, né? O corpo ele reage profundamente. Então, a escolha pelo livro, né, e a decisão de publicar o livro veio dessa minha vontade de compartilhar todo esse material com um número maior de pessoas. E o verso e inverso, ele já vem provocando pelo título. Porque você dividiu em 3 partes, e porque também os títulos de cada parte, porque eles são diferentes entre si, e aí eu quero saber se isso, né, faz referência ao próprio conteúdo e se as poesias mudam o estilo por causa das partes, né? O que está vindo, se tem alguma coisa que tem mais a Adriana ali e se tem alguma coisa que tem mais o negócio ali. Isso aí que você falou é bem importante, porque é justamente isso. Cada sessão ela tem uma espécie de uma segmentação, né? Essa escolha não foi ao mero acaso. Ela foi pensada pelo ajuntamento que a gente foi fazendo desses textos, desses escritos. E aí nós temos ali, né, os campos de estrelas, que é uma direção poética, que fala muito das profundezas da alma humana, dos imbróglios da alma humana. E tem as cartas de amor, que são cartas que muitas vezes, né, eu fiz direcionada para uma pessoa e também não é sempre autobiográfico, muitas vezes vem ali, né, o processo de eu escrever, ele é engraçado, porque dá uma vontade de escrever e eu escrevo, é rápido, assim, não é um processo demorado. Então, eu acho isso muito interessante, eu não tenho vontade de fazer uma revisão, de fazer uma releitura, de acrescentar. Para mim, aquilo estava pronto, saiu pronto, então deixa como está, que é desse jeito que ele nasceu, e assim ele vai funcionar. E então tem as cartas de amor, o campos de estrelas e os lampejos. Os lampejos, como a gente já falou, são para produção pura de insights, né? Às vezes as pessoas são atormentadas por problemáticas, por questões, por posicionamentos, principalmente nas organizações, nas empresas, foi onde eu trouxe o meu lado mentora mesmo.
E eu acredito que nos outros dois, né, Campos de Estrelas e também o Cartas de Amor, é onde eu trago assim a minha alma com a intensidade muito maior. Vamos pisar nesse campo aí e vamos adentrar um pouco na alma da Adriana. E a Adriana falou imbróglios da alma. E eu já fiquei me perguntando, curioso que sou, o que seria o imbróglio da alma? Pois é, no livro eu conto tudo. Pegadinha, mas me cita um exemplo. Vamos dar aí um spoiler para os nossos ouvintes do podcast, para as pessoas que estiverem assistindo aí no canal do YouTube, porque o imbróglios da alma por si só já é um termo muito bacana para a poesia. Mas, trocando por miúdos, né, nós do mercado, você também, né, uma profissional do mercado, quando eu estou falando de um imbróglio da alma, eu estou me referindo a quais deles ou a um deles? São são várias manifestações do inconsciente, desse ser no mundo, né? Como que é o ser no mundo? Como é que ele se encaixa? Qual é a proposta de valor que ele traz? Quais as dores que ele manifesta? E muitas vezes a pessoa está ali diante de você tratando, por exemplo, uma questão, né? Numa sessão de mentoria, está tratando. Então, eu tive muito acesso a isso trabalhando há mais de 25 anos com mentorados, com executivos. Então, esse material de trabalho estava ali aberto para mim de alguma forma, e a expressão do meu próprio eu, da minha própria história de vida, dos próprios sofrimentos, dores, alegrias. E o que eu acho mais curioso é que alguns feedbacks que eu tinha quando eu publicava ali no Instagram, postava, as pessoas falavam assim: os seus poemas eu vou lendo e vou engajando e tudo, mas vai me dando um medo, um receio, mas no final tem uma saída, sempre tem uma luz, assim. Então, eu acredito que eles são solares, nesse sentido de mostrar que a vida não é uma vida realmente muito fácil e para ninguém, mas que tudo é possível de ser superado. Essa sua avaliação, ela até a fala é poética, né? Porque quando se fala da questão das pessoas serem solares, eu acredito que algumas dessas estrelas sejam clientes que a gente vai encontrar aí entrelaçados ou iluminando essas palavras ao longo desse primeiro capítulo. Ou eu estou errado? Olha, sim, você está completamente correto. Em relação a esse aspecto, porque são inspirações que você vê no cotidiano, na minha vivência diária, no meu dia a dia, na forma como eu fui percebendo as pessoas, na calma que a pessoa chegava, na ansiedade com que trazia a pessoa até mim, nos desafios, nos desesperos, no espanto, no choro. Então, eu acho que esses poemas eles são um abraço que a pessoa recebe. Eu acho que o verso e verso, ele abraça a pessoa, ele recebe. Ele é uma sala de estar de acolhimento. Eu acredito que as pessoas vão perceber isso, vão sentir isso. Eu ainda não tenho esse feedback, mas vou ter, né? Depois da publicação. Quando você sai da sala de estar em que você está com as estrelas, mas no segundo capítulo, a estrela é você mesma, né? Você vai para as cartas de amor. E aí imagine que algumas cartas, enfim, sejam reais, pelo que você comentou há pouco, então, algumas cartas sejam reais, e as outras, como é que eu vou dizer? São irreais, são platônicas, são pessoas idealizadas. Como é que é esse processo aí do coração da Adriana nesse capítulo 2? Esse é forte, viu? Fala muito de mim. Tem os amores platônicos, tem os amores direcionados, e também tem muitas pessoas que eu queria dizer alguma coisa para elas, eu não tive coragem um dia, e isso foi transformado num poema, numa forma mais suave e, ao mesmo tempo, profunda e direta de falar sobre o amor, de falar sobre as perdas, de falar sobre os medos que envolvem as relações amorosas. E aí a gente fala de amor, homem, mulher, de todas as manifestações de afeto e de amor,
e podemos falar de o amor dos pais com os filhos e vice-versa, o amor que tem entre os amigos, são todos os amores, assim, é a soma de todos os amores. Nessa soma, em que, na verdade, acredita que você que saiu lucrando, né, porque você multiplicou e aproveitou, abriu uma torneira para botar para fora. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui algumas coisas, deixa eu... né, eu não pude avaliar ou contar tudo, ou dizer tudo, e dessa forma, acredito que esses poemas sejam mais intensos que os outros, na hora que a gente estiver caminhando pelas linhas, né, pelo desvelar do poema, eles sejam mais intensos, talvez alguns um pouco mais duros, inclusive, por aquilo que te toca. Talvez isso você aprofundou mais, né, ali no seu âmago, porque, né, isso vem com mais emoção, quer seja ela uma emoção afetiva, né, aquela coisa que você respira amor, ou aquilo que te mostra claramente porque eu não estou respirando amor naquele caso, ou eu não estou transbordando amor naquele caso. É por aí que você caminhou mesmo com as cartas do amor? Sim, sim. Você mesma vetou algum texto que você falou assim, isso aqui eu acho que ficou demais para entrar. Eu acho que eu estou muito exposta aqui. Não, eu não vetei nada, né? E por isso que eu digo também que não é autobiográfico. Então, muitas vezes eu pensava numa pessoa, e quando eu falo uma pessoa, é do mais variado espectro do meu relacionamento, e aí é como se fosse uma dedicatória, assim, como se fosse uma oferta que eu estava fazendo. E às vezes essa fala não chegou para a pessoa da forma convencional, mas vai chegar agora em forma de poesia. E eu tenho certeza assim, que muitas das pessoas que estão envolvidas, elas vão saber que foi feito para elas. Eu acho que quando elas lerem, elas vão sentir que foi feito para elas. E muitas outras vão sentir pela afinidade e pela identificação também. Nesse caso, então, você não titulou com o nome de ninguém, você não deixou assim tão fácil para a pessoa perceber que era para ela. Eu já entendi que aí também tem um pouco de, né, psicóloga, vamos ensinar a pessoa a pescar, vamos dar a vara, mas não vamos, né, trazer o peixe para a pessoa. E por falar em psicologia, o que a Adriana pegou emprestado aí como poetisa da psicóloga? Eu acho que a psicologia, né, a gente tem pelo menos 2, 3 anos muito relacionado com a própria filosofia, né? Aquelas perguntas básicas, né? Quem eu sou, para onde que eu vou, o que que eu faço da minha vida. E esses poemas, eles tentam questionar isso de uma forma mais específica, de uma forma muito profunda, e muitas vezes, ali nos lampejos, são reuniões muito profundas que aconteceram, mas a síntese é como você disse, muitas vezes são frases até motivacionais. Agora, Campos de Estrelas e as cartas de amor, muitas vezes aconteceram coisas que foram leves, que foram serenas, que foram muito agradáveis, mas foram traduzidas com muita profundidade. Eu acredito que a psicologia me ensinou exatamente a eu olhar as coisas com esse olhar amplo, sempre sabendo que o inconsciente ele está nos conduzindo e está tomando decisões por nós o tempo todo. E quanto mais próximo a gente está da autodescoberta, mais facilidade a gente tem de lidar com nossos dramas pessoais. E se você, como profissional, é uma pessoa que acredita que problemas sempre têm solução, ou seja, qualquer beco tem saída, eu imagino que os poemas também sejam para você uma válvula de escape, uma saída para algumas questões até da própria Adriana. Sim, é isso mesmo. Eu acho que são aqueles momentos que você se pega. É incrível, porque às vezes eu penso em momentos de maior dor, de maior tristeza, de maior melancolia, mas a escrita, ela só consegue aparecer e fazer com que eu escreva nos momentos de maior alegria. Então, eu acredito que tem uma inspiração em momentos de dor, em momentos mais sofridos,
Mas a escrita vem desses momentos de alegria, assim. Quando eu estou triste, eu não consigo escrever. Eu consigo só pensar, eu consigo elaborar, mas não consigo colocar para fora a esse ponto, né? E nos dias que eu tenho mais alegria, que eu estou mais feliz, assim, como, né? Aí acaba acontecendo da escrita ela aparecer, assim, e vem com aquela... Eu fico pensando, assim, que curioso isso. Veio esse poema tão forte e às vezes arrebatador, pelo menos para mim é, e foi vindo, por exemplo, de um dia que eu estava vivendo uma leveza muito grande, que nem combinaria, de certa forma, né? Para mostrar que o nosso inconsciente ele atua o tempo todo por trás das nossas inclinações, né? O seu pós-fácil, ele tem um trecho muito interessante. Eu até queria te perguntar se você que convidou o José Edvar, né, o porquê dele, né, está fazendo o pós-fácil, e ele tem um trecho que ele diz que o seu livro, os seus poemas iluminam a mente, né? Nesse aspecto, exatamente, você tem uma noção do que ele quis dizer dos seus poemas quando ele fala são poemas que iluminam a mente, ou o seu livro, a sua primeira obra poética ilumina a mente. O que seria exatamente essa ideia, né? Se ele não comentou isso com você, mas, enfim, para você, como é que ficou isso? E o porquê dele estar, né, fazendo esse pós-fácil com você. Eu achei muito legal que ele foi uma pessoa que eu já tinha conhecido, já tem uns 10, 12 anos, né? Já tem um certo tempo. E aí, um dia em conversa entre eu, ele e Teodomiro, até conversando sobre negócios, sobre carreira, sobre vida, e eu pensei, eu falei assim, engraçado, eu vou pedir para o Eduardo, ele fazer a leitura desse livro, porque ele é muito sensível, ele é muito perspicaz, e assim como eu, ele vive em vários mundos também, de muita pressão, né, como jornalista, ele acaba tendo que atuar, dar resultados em muitas coisas, então foi meio que um test drive mesmo, sabe? E ele foi o primeiro e quase que um dos únicos leitores da obra até o momento, né? E aí ele fez uma resenha, e quando ele fez a resenha, eu falei, meu Deus, é exatamente, está cumprindo o propósito que eu tinha para esse livro. E aí eu fui pedir essa autorização para ele, para ter como pós-fácil, porque eu achei que a interpretação dele foi muito coerente. Não que a gente tenha que determinar como as pessoas vão interpretar as coisas, mas já foi para mim um feedback automático, assim, né? De que aquela mensagem que eu queria passar, ela chegou e chegou na dimensão correta e do tamanho que eu queria também. Ele captou nas entrelinhas, né, as suas emoções, os seus desabafos, e, enfim, os seus lampejos. E um aspecto bastante instigante, e que eu queria te perguntar, enfim, Adriana, né, mulher, empresária, que vem de uma infância difícil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu queria perguntar para você o seu processo da infância, o que você viveu, e você pode ficar à vontade para falar ou não, o que você quiser, como é que isso te impactou hoje, né? A mulher que a Adriana é hoje, e se você levanta por causa disso alguma bandeira. Sim, muito legal. Olha, de fato, como você disse, eu tive uma infância muito difícil, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha só 1 ano e 10 meses, e isso trouxe profundas transformações, né, para minha família, para minha mãe, para o meu irmão. Eu tenho mais uma irmã, né, que nasceu depois dessa época. Então, o que eu vejo que nessas vivências, desde pequena, eu fui percebendo, assim, não é dar uma de poliana, não, mas fui percebendo que a dor, ela precisava me ensinar alguma coisa, porque ficar com a dor só do lado dela seria triste demais, seria árido demais. Então, foi um desses momentos, assim, que eu fui vivendo a minha vida com o tempo, eu mudei para cá, para Belo Horizonte, vim para estudar, vim para trabalhar, vim para conquistar um espaço no mercado de trabalho também. Eu já comecei a trabalhar aos 14 anos de idade,
na cidade de Janaúba, na Colonial Agropecuária, que é uma empresa do grupo da Andrade Gutierrez. Então, desde novinha, eu estava lá de carteira assinada e pensando em como construir um futuro que pudesse um pouco compensar essas perdas que a gente teve, né? E esses sofrimentos que nós tivemos com a morte prematura do meu pai. Então, eu acho que isso influencia, porque a conexão que a gente tem com os nossos pais, com o pai, com a mãe, ela é tão profunda, ela é tão grande, que você não consegue desconectar disso nunca, né? É uma perda irreparável, que você nunca vai esquecer. Eu venci um concurso de poesia nacional que teve, Vinícius de Moraes, e eu tinha escrito um poema para o meu pai, em homenagem a ele. E aí, eu tinha 10 anos de idade, tem até uma carta da minha avó no livro que está mencionando sobre esse tema, que está mencionando sobre ela me parabenizando por esse concurso e tudo. E aí, você me falou, né, se eu trouxe poemas antigos para agora. Não veio nenhum, porque eu tentei recuperar esse poema, eu não consegui, nem na escola que eu me inscrevi, nem lá no centro que fez o concurso. E eu lembrava de uma única estrofe, bem pequenininha. Aí eu fiz questão de, ela chama Pai, e eu fiz questão de colocá-la no livro como uma homenagem para ele. E as bandeiras que eu defendo, né, uma coisa que você trouxe, principalmente, eu luto, assim, o meu escritório, ele trabalha principalmente com Executive Search, que é, né, a mudança de carreira, né? A gente conversa com profissionais, as empresas estão buscando profissionais, e aí, dentro dessa busca, eles elegem um perfil determinado para que a gente busque no mercado e apresente, são cargos de liderança, na maioria das vezes, e a gente sai, temos toda uma metodologia que visa alcançar esse objetivo. E aí a gente sempre preocupou muito com a diversidade, de todas as formas, preocupamos com pessoas negras, com as minorias de uma forma geral. Mas a bandeira que eu mais levantei, eu acho que foi a mais difícil de eu lidar, foi como ser mulher e ter a assertividade necessária para me posicionar adequadamente diante. Eu era muito jovem, né? Quando eu montei o escritório, eu estava fazendo 25 anos ainda, e eu tinha que lidar com pessoas de 40, 50, 60 anos, era muito difícil isso, você mostrar a sua força, mostrar a sua credibilidade, não ter etarismo ao contrário, porque naquela época, se você se destacava sendo muito nova, todo mundo desconfiava de alguma coisa, né? Se você já tinha uma idade acima, e aí você já não estava servindo mais para nada. E a bandeira que a gente traz hoje é essa também, contra o etarismo nas empresas. Como que a gente faz isso? Nós apresentamos nos nossos projetos a forma mais rica possível o grupo de finalistas, porque aí o cliente ele já vai entrevistar pessoas que tenham mais idade ou que sejam mulheres em cargos de liderança, em poder também, e sempre tivemos muita preocupação com a equidade salarial, que hoje a diferença é 37% do salário de um homem e de uma mulher no mesmo cargo. Então, foram essas bandeiras que eu levantei e que eu sigo trabalhando com elas até os dias atuais. E imagino que parte dessas bandeiras vão estar ali entremeadas, né, nos trechos que você escreveu. Vamos falar em trechos. Tem algum trechinho de algum poema que você lembra assim, de cabeça para poder declamar para a gente aqui? Você acredita que não? Eu acho só que você está constrangida e não quer falar nenhum para a gente. Não, vou te falar uma coisa. Mulher, depois de uma idade, tem a questão da memória, né? Minha memorização, meu processo de memorização não vai ter jeito. E, inclusive, no lançamento, eu vou ler mesmo, porque nem vou arriscar tirar assim de estalo, não. Eu tenho um cliente, um mentorado, que é muito interessante, que ele, sempre que fechava a sessão, ele declamava uma poesia. Ele fazia a síntese, ele mesmo, da sessão, uma pessoa extremamente genial. E aí ele declamava, assim, muitas vezes era um poema que demorava 5 a 10 minutos para ser declamado, e ele tinha tudo isso decorado, né? Ele tem um livro pronto, assim, pronto para ser lançado.
E eu quero, assim, a partir desse livro, também estimular muitas pessoas a ter coragem. Deixe-se ser lido pelos demais. Vamos aproveitar a dica da Adriana e deixe ser lido pelos demais. Quem sabe você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, também não queira escrever aí seus poemas, não queira caminhar aí por um campo de estrelas, descobrir quais são os lampejos que a vida pode te dar, quer sejam eles profissionais ou não, talvez aquelas cartas ou mensagens de WhatsApp sendo mais modernos, né? Atualmente com a internet e com tanta coisa digital na nossa vida, né? Você queira resgatar isso, emojis diferenciados e colocar isso no livro de poemas. Às vezes até arriscar um romance, ou mais do que isso, querendo te convidar a entrar no mundo das poesias. A poesia ainda é um livro, um tipo de obra de literatura muito distante de nós brasileiros, e que a gente precisa permitir que a poesia, os poemas, entrem cada vez mais nas nossas vidas. Talvez essa linha diferenciada que a Adriana está nos propondo possa ser para você um grande estímulo e te trazer para o mundo da poesia, para poder acompanhar, entender, quer seja os poemas rimados, os poemas numéricos, os poemas de grandes emoções, ou poemas de desabafo, até mesmo os poemas que nos permitem trazer uma intensidade para colocar para fora as bandeiras que a gente levanta ou não. O mais importante é a gente poder se divertir, poder curtir, e mais do que isso, né? Que os livros de poemas possam nos mostrar novos caminhos.